E o Senhor Jesus disse, foi conversando com ela e começou a revelar a vida daquela mulher no momento que ele falou que daria para ela água viva. Ela se interessou por aquela água viva e ela disse: olha, Senhor, me dá desta água, porque eu não quero voltar aqui novamente tirar água. Então me dá desta água que o Senhor tem, desta água viva que o Senhor tem para oferecer. E até então aquela mulher não estava entendendo absolutamente nada do que o Senhor Jesus estava falando com ela, porque ela pensava que o Senhor Jesus estava se referindo àquela água que estava dentro daquele poço. E ela disse: olha, Senhor, realmente eu quero dessa água, mas o Senhor não tem nenhum instrumento para tirar essa água. Como que o Senhor vai tirar água do poço? O poço é fundo. E ela até então ela não via nenhum instrumento nas mãos do Senhor Jesus para retirar aquela água. Mas só que o Senhor Jesus estava se referindo à sua própria palavra. Ele estava se referindo à sua própria palavra. E então, quando ela disse: Senhor, dá-me desta água, o Senhor Jesus falou: então vai e chama o teu marido. E quando o Senhor Jesus disse para ela: vai e chama o teu marido, ela disse: olha, eu não tenho marido. Aí o Senhor Jesus, a partir de então, começou a revelar a vida daquela mulher, dizendo: isso você falou com verdade, porque na verdade você teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu marido. A mulher percebeu que o Senhor Jesus era o profeta enviado de Deus, e ela falou: Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta. E ela falou: olha, os judeus dizem que é em Jerusalém que devemos adorar. E o Senhor Jesus respondeu para ela: olha, mulher, vem a hora que nem adorarão em Jerusalém e nem adorarão neste monte, mas o Pai procura aos verdadeiros adoradores, e o Pai procura tais que assim o fazem. E quando o Senhor Jesus falou isso para aquela mulher, ela despertou, ela revelou o interesse de conhecer ao Senhor Jesus. Ela disse: olha, Senhor, eu sei que o Messias prometido, ele vem. O Messias prometido, que foi prometido, ele vem. E quando ele vier, quando ele chegar, ele vai nos ensinar tudo. Aí, nesse momento, o Senhor Jesus faz ali uma grande revelação para aquela mulher, dizendo: olha, mulher, eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo, eu sou o Messias. E aí aquela mulher creu no Senhor Jesus. E a vida daquela mulher foi transformada de uma maneira extraordinária. E é exatamente isso que nós estamos levando até você que está me ouvindo na tarde de hoje. O mesmo Jesus que transformou a vida daquela mulher, ele transforma também a sua vida. Eu não sei se você está satisfeito com a vida que você está vivendo. Eu não sei, mas se você precisa de salvação, se você precisa de transformação, o Senhor Jesus, ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Uma certa feita, um profeta chamado João Batista estava nas margens do Rio de Jordão, batizando ali nas águas do Rio Jordão. E as pessoas vinham até ele, e ele pregava o arrependimento e dizia para o povo: arrependei-vos. E as pessoas que se arrependiam dos seus pecados eram batizadas nas águas. E aí de repente ele estava ali fazendo o seu trabalho evangelístico, e de repente ele levanta a sua visão, ele levanta os seus olhos para cima, e ele vê caminhando na direção dele, um jovem. E aquele jovem se aproxima de João, e ele olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é esse Cordeiro que foi imolado ali na cruz do Calvário, é esse Cordeiro que foi oferecido em sacrifício ali na cruz do Calvário, para nos resgatar das mãos do adversário. Eu disse para nos resgatar das mãos do adversário, porque a Bíblia é bem clara em dizer que o homem ali no jardim do Éden, ele deu uma procuração para o adversário para que pudéssemos ser propriedade do adversário, porque o adversário tinha direito sobre a nossa vida.
e era direito legitimamente, porque o homem deu esta procuração para Satanás. A partir do momento que o homem pecou, ele deu ali um documento legítimo para Satanás ser proprietário de nossas almas. E então alguém precisava ir comprar para Deus novamente aqueles que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Mas só que agora tem um mistério. Tem um mistério, porque era preciso oferecer um sacrifício perfeito para aplacar a ira de Deus, para satisfazer a justiça de Deus. Era necessário um sacrifício vivo e um sacrifício perfeito. E o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Deus olhou do céu para a terra e ele não viu nenhum justo sequer. Ele não viu um único justo. Então nenhum homem podia fazer esse sacrifício. Nenhum homem podia oferecer este sacrifício a Deus. Mas só que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele achou por bem enviar o seu único filho aqui à terra para assumir a forma de homem, para se humanizar, porque a Bíblia diz, lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, e no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí está a condição para o homem entrar no céu. Aí está a condição para que o homem possa entrar no céu pelas portas. É aceitando o sacrifício vicário, é aceitando o sacrifício que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário para nos dar o direito de vida eterna. E então fora disso aí, não há como o homem entrar no céu. Não há como o homem entrar no céu. O apóstolo Pedro falou lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e no versículo 12, ele diz assim, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado em que possamos ser salvos, mas somente no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta pensar que vai chegar no céu através de Maomé, através de Buda, através de outros mediadores, porque o escritor aos Hebreus, ele foi bem claro quando ele escreveu dizendo, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo que se humanizou, Jesus Cristo que abriu mão da sua posição de glória lá no céu e quis descer aqui à terra, quis se humanizar. O apóstolo João, escrevendo o Evangelho no capítulo 1 e no versículo 1, ele começa narrando o Evangelho dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então aí nós vemos que o Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, e Ele sendo Deus, Ele quis descer aqui à terra, Ele quis se humanizar, Ele quis vir aqui pagar um preço muito alto aqui na terra. A Bíblia diz que Ele viveu durante 33 anos aqui na terra, e Ele cumpriu o seu ministério terreno aqui. Ele cumpriu aqui o seu ministério terreno, e a Bíblia diz que Ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro. Ele foi levado ao matadouro como cordeiro mudo. Quando ele estava ali na cruz do Calvário, os seus algozes, os seus torturadores
dizia para ele: se você é o Cristo, desça da cruz. Se você é o Cristo, desça da cruz. E a Bíblia diz que ele se sujeitou a todas estas insultas. E a Bíblia diz que ele se sujeitou a todas estas afrontas por amor à minha vida, por amor à minha alma, por amor à sua alma. Agora, o que é que nós devemos fazer? É tão somente aceitar o presente que é oferecido gratuitamente. O apóstolo Paulo, ele diz que pela graça nós somos salvos. Não somos salvos por obra, para que ninguém se glorie. Nenhum homem vai chegar diante de Deus e vai se gloriar dizendo: Senhor, eu fui bonzinho lá na terra, eu fiz justiça lá na terra, por isso eu estou aqui no céu. Todos nós somos salvos pela graça. O que significa graça? Graça significa um favor não merecido. É um favor que nós não merecemos, que nenhum homem merecia. Sabe o que todo homem merecia? A condenação eterna. Todos nós merecíamos a devida punição por causa dos nossos pecados, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então o nosso salário, a nossa recompensa seria a morte eterna, seria a condenação eterna. Mas o Senhor Jesus, ele quis vir aqui na terra, pagar o preço para salvar a humanidade. E você que está me ouvindo, você não precisa ser condenado. Você que está me ouvindo, você não precisa ir para o inferno, e nem deve ir para o inferno. Mas uma coisa é certa: Deus, ele não leva ninguém para o inferno. Eu quero contar aqui uma passagem que está escrito no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 16 e versículo 19 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. A Bíblia conta ali o Senhor Jesus falando sobre dois personagens, um cujo nome era Lázaro, e este, como todo homem, como está escrito lá na carta do escritor aos Hebreus, que todos nós haveremos de partir para a eternidade. Todos nós, sem exceção. A Bíblia fala de dois personagens que não provaram a morte, que foram arrebatados, mas isso foi uma exceção. A Bíblia fala de Enoque e fala de Elias, que foram arrebatados para o céu. E a Bíblia também fala de um grupo de pessoas que está nesse mundo, que vão ser arrebatados para os céus com vida. E esse grupo se chama Igreja do Senhor. E eu quero chamar você para fazer parte desse grupo que vai subir ao céu. Você quer fazer parte desse grupo? Eu estou te convidando. Não é vergonhoso você se render a Jesus. Não é vergonhoso não. Aonde você estiver, não é vergonhoso você dizer: eu quero Jesus. Não se envergonhe do Senhor não, porque a Bíblia diz que aquele que se envergonhar do Senhor Jesus diante desta geração perversa, aquele que se envergonhar do Senhor Jesus diante desta geração corrupta, desta geração perversa, o Senhor Jesus se envergonhará dele diante do Pai. Então, na tarde de hoje, o convite que esse simples pregador, o convite que esse humilde pregador está fazendo para você, é que você possa se decidir, aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Porque uma coisa eu tenho certeza, que mais hora, menos horas, eu vou partir para a eternidade. Não é diferente com você. Não é diferente com você que está me ouvindo. Quem sabe na nossa geração, quem sabe o homem alcança 90 anos. Mas é raridade. É raridade alguém que alcança 90 anos. Porque a pessoa depende de ter uma estrutura física boa. E ele precisa ter um bom convênio médico, ele precisa ter uma boa assistência médica, senão ele não vai galgar
essa longevidade. Senão ele não vai galgar esta longevidade. Mas o homem, na nossa geração, ele chega até os 70, até os 80, mas ele já chega ali cambaleando. Ele já chega ali cambaleando. E o que é que acontece? O homem, ele parte para a eternidade, e lá na eternidade ele precisa receber um descanso eterno. Mas o tempo de escolher o nosso descanso na eternidade é enquanto nós estamos no dia que se chama hoje, é enquanto nós estamos respirando, e você está respirando ainda, você está respirando ainda, então tome a decisão de aceitar o Evangelho antes que seja tarde. A Bíblia diz, no Apocalipse, no capítulo 3, e no versículo 20, a Bíblia diz: hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, não endureçais os vossos corações, porque eu quero falar sobre um grupo de pessoas que endureceram o coração contra Deus, e aquelas pessoas, eles foram resgatados ali do Egito com a mão forte. Deus, ele enviou um líder chamado Moisés para liderar aquele povo ali da escravidão no Egito, e aquele povo foram libertos das mãos de Faraó, ali da terra do Egito, onde eles estavam sendo escravizados, e ficaram sendo escravos um período de 430 anos de escravidão. E aí o Senhor ouviu o clamor daquele povo e enviou um líder chamado Moisés para liderar aquele povo ali do cativeiro. E a Bíblia diz que quando aquele povo chegou ali no deserto, eles começaram a enfrentar algumas dificuldades ali no deserto, e por conta dessas dificuldades eles começaram a questionar sobre Deus, começaram a murmurar contra Deus, e Deus não gostou, e Deus não se agradou daquele povo murmurarem contra Deus. Deus enviou ali uma praga de serpente ali no deserto, e as serpentes mordia aquele povo, e aquele povo morria. E a Bíblia diz que no único dia morreram 142 mil pessoas, ou seja, 42 mil pessoas morreram naquele dia, mordido por serpente. Moisés ficou aflito, e Moisés falou: Deus, o Senhor vai exterminar esse povo? Deus, não extermina esse povo não. E aí Deus falou para Moisés: olha, Moisés, faz uma serpente de metal, e pega uma haste de metal, e coloca essa serpente de metal lá no cume do monte, e todos aqueles que forem mordidos de serpente, que olhar para aquela serpente de metal, escaparão com a vida. E assim aconteceu. As pessoas eram mordidas de serpente, e alguém pegava aquela pessoa de imediato e virava o rosto da pessoa para aquela serpente de metal, e a pessoa escapava com vida. E eu quero dizer que este ato prefigurava, esse ato era uma prefiguração do que ia acontecer, que o Senhor Jesus, ele foi levantado no madeiro lá no Calvário, e da mesma maneira que aquelas pessoas que eram mordidas de serpente, olhava para aquela serpente de metal e escapava com a sua vida, agora é a mesma coisa. Oh glória! Agora é a mesma coisa. Se você quer ter a vida eterna, você deve olhar para aquele que foi levantado lá no Calvário, aquele que foi levantado em uma haste de madeira lá no Calvário. Aí você vai escapar com a vida, porque glórias ao nome santo do Senhor. Nós todos sabemos que a serpente, ela simboliza
a maldição, porque a serpente ela foi amaldiçoada ali no jardim do Éden, a partir do momento que ela cedeu o seu corpo para Satanás incorporar nela e enganar a Eva e enganar Adão. Então ela foi amaldiçoada, porque Deus amaldiçoou. Deus falou: olha, você será maldita, e a partir de hoje você vai se rastejar todos os dias da sua vida, e Deus amaldiçoou a serpente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o pecado é maldição sobre a terra. E da mesma maneira que aquela serpente que prefigurava o acontecimento do Calvário, o Senhor Jesus, ele foi levantado ali na haste de madeira, ali no Calvário, e no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3 e no versículo 17, o Senhor Jesus disse: e como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí está o código, aí está a senha. Você não pega a senha se não quiser, você não pega o código se não quiser, mas ele foi levantado da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. Nosso Salvador foi levantado ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o convite está feito, o convite está lançado. Agora cabe a cada um que ouviu, cabe a cada um que ouviu o convite, aceitar ou não. A decisão é sua, a decisão é sua. Eu gostaria de poder convencer você, mas o meu poder de persuasão é muito pequeno, o meu poder de persuasão é muito pequeno, e eu não posso interferir na sua escolha, eu não tenho como. E Deus, ele não quer. Deus pode interferir na sua escolha, mas ele não quer e não vai fazer isso. Ele não quer interferir na sua escolha e ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Simplesmente porque Deus respeita o livre-arbítrio que ele deu a toda a humanidade. Ele deu o livre-arbítrio. A pessoa pode servir a Deus. Se quiser servir a Deus, ele pode servir. Tanto é que Moisés escreveu lá no Pentateuco. Moisés escreveu lá no Pentateuco dizendo: eis que diante de vós está colocado dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Agora você pode fazer o discernimento. Qual o caminho que você quer entrar? Você quer entrar no caminho da vida ou você quer entrar no caminho da morte? Faça essa escolha. Faça essa escolha. O meu conselho, se é que eu posso te dar um conselho, se é que eu posso te dar um conselho, escolha a vida para que viva. Escolha a vida para que viva. Não entra pelo caminho da morte, não. Não entra pelo caminho da morte, não. Porque o Senhor Jesus também, ele falou uma outra parábola. Ele falou uma outra parábola lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Ele fala que, glórias ao nome santo do Senhor. Ele fala ali sobre dois homens, um que edificou a sua casa em um lugar rochoso, sobre uma rocha, e o outro que edificou a sua casa sobre uma areia. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ele não se preocupou de ter um pouco de trabalho ali para edificar a sua casa. Ele teve ali uma certa dificuldade para fazer a base da sua casa, para fazer a fundação da sua casa. E aquele outro foi procurar moleza. Ele foi procurar moleza e ele foi construir a sua casa, sabe aonde? Sobre uma areia. Ah, mas é muito fácil construir uma casa numa areia, não é? Eu sou construtor também. Eu também sou construtor, para a glória de Deus eu sou construtor. E eu sei muito bem que construir uma casa sobre uma rocha dá um pouco de trabalho. Você precisa usar martelete, você precisa usar ponteiro, marreta, para você fazer a fundação. Mas numa areia, meu amigo, é moleza. Na areia você estende seus baldrames,
seus baldrames ali sossegados. Mas só que a Bíblia diz que depois que aqueles homens construíram as suas casas, aí veio o temporal, aí veio o temporal, aí veio o vento assoprou forte, e quando o vento assoprou forte, ele bateu sobre aquela casa que estava sobre a rocha, ela nem tremeu, mas aí o vento assoprou sobre aquela casa que estava sobre a areia, e aquela casa desmoronou, Eu quero, nesta comparação, eu quero dizer uma coisa, que aqueles que escolhem aceitar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem sabe você vai passar por algumas decepções, alguém vai querer fazer chacota com você, né? Vai dizer, você é um cristão, você é um crente, você não pode isso, você não pode aquilo, alguém vai querer fazer alguma chacota com você. Isso aí é o vento que está tentando derrubar a sua casa. Mas se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, meu amigo, ela nem vai tremer. Agora a casa que estiver edificada sobre a areia, o vento vai chegar e vai bater lá, ela vai se esborrachar, ela vai se esbagaçar. E o meu conselho na tarde de hoje é que você possa aceitar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, porque Ele é a rocha, Ele é a pedra angular. O apóstolo Pedro ele escreveu que o Senhor Jesus, Ele é a pedra de esquina, Ele é a rocha angular, e é este Jesus que nós estamos oferecendo na tarde de hoje. É gratuito, você não precisa pagar nada, você não precisa pagar absolutamente nada, porque o Senhor Jesus, Ele já pagou o preço ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário. Então, se você quer aceitar o Evangelho, aceite o Evangelho para que viva, porque eu já disse na tarde de hoje, que o apóstolo Pedro, escrevendo no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz assim, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado em que possamos ser salvos, mas somente no nome glorioso, somente no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que possamos ser salvos. Então, o convite está feito, você que ouviu essas palavras, ela pode garantir o seu passaporte para o céu. Você quer garantir o seu passaporte para o céu? Quer? Se você quer, então aceite o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, e você vai estar assim, garantindo o seu passaporte para morar no céu. E eu quero, neste momento, estar louvando o Senhor com um hino, porque o Senhor, Ele é digno de honra, de glória, e louvor e adoração. A Bíblia diz, lá no Salmo de número 150, e no versículo 6, a Bíblia diz assim, todos que têm fôlego de vida é convidado a louvar ao Senhor, e eu sou portador do fôlego de vida. Eu sou um portador do fôlego de vida, então eu vou louvar ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, louvarei. Eu vou louvar ao Senhor agora com um hino, e que o nome do Senhor assim seja glorificado. Não
eu vou morar no céu. A vida aqui na terra ela é passageira. Não importa se aqui na terra a gente tem um pouco de aflição, passa por um pouco de aflição, mas isso aqui é tudo passageiro. O Senhor Jesus, Ele não enganou ninguém quando Ele diz: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o Senhor venceu o mundo, nele nós somos mais do que vencedores. Então, um dia eu irei morar no céu, porque o céu, ele não foi feito para animais, não. O céu foi feito para os homens que temem a Deus, os homens que aceitam o Evangelho, morar no céu. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 14 e no versículo de número 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vocês sabem para onde vou, e vocês conhecem o caminho. E aí ele completa dizendo lá no versículo 6 do capítulo 14, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aí está a receita para entrar no céu. Aí está o segredo para entrar no céu. Aí está o código para entrar no céu. Aí está a senha para entrar no céu. Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que aceita o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão assinando o seu passaporte para entrar no céu. E eu convido a você que está me ouvindo a fazer essa escolha na tarde de hoje, aceitando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar ao Senhor com mais um hino. Porque é bom louvar ao Senhor. É bom louvar ao Senhor, e eu tenho essa liberdade. Eu tenho essa liberdade de louvar ao Senhor, porque a Bíblia convida a todos a louvar ao Senhor. E eu aceitei esse convite. Eu aceitei esse convite que está registrado lá no Salmo 150. E no versículo 6, eu aceitei de bom grado esse convite que diz assim: todos que têm um fôlego de vida, louve ao Senhor. E eu vou louvar ao Senhor com mais um hino. Glória a Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão na estrada da vida, eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim, loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão, nas garras da morte. O Senhor me arrancou e mostrou a verdade.
morte eu cruzei, do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão, nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Jesus é o carpinteiro de Nazaré. É o carpinteiro de Nazaré que pegou essa madeira torta aqui e endireitou. E ele é perito nisso. Ele é perito em pegar a madeira torta e endireitar. Há um ditado popular. Há um ditado popular que diz: o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Eu quero contradizer a esse ditado. Eu quero contradizer a esse ditado dizendo que o pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré endireita ele. Então, se você precisa aí passar pela oficina do carpinteiro de Nazaré, ele está convidando e ele pode trabalhar na sua vida, como ele trabalhou na vida desse que vos fala. E eu quero assim estar passando já a oportunidade para o meu companheiro, irmão Vigílio, que está aqui honrando a Deus e nos honrando também aqui nesse trabalho. E a partir desse momento o irmão Vigílio vai estar transmitindo algo da parte de Deus para os nossos corações. É com você, irmão Vigílio. Glória a Deus. Já é um motivo de alegria que nós estamos aqui nesta tarde para transmitir. Eu estou aqui só mais agora para completar e falar assim: tudo que o meu pastor falou é tudo realidade. Que ele fala em Mateus 11, 28, vinde a mim todos estão cansados e oprimidos. Então a palavra de Deus fala para você não acrescentar e nem diminuir. Então o que o meu pastor falou, Jesus já assinou. Então a partir do momento desta tarde eu já agradeço a rica oportunidade, porque eu não vou falar nem muito mais, porque meu pastor já falou todos os caminhos para todos se converter, entregar sua vida a Jesus e viver uma vida alegre no céu. A partir do momento que nós começa a entregar a vida a Jesus, e Gálatas 5:22 ele fala para nós ter paz, longanimidade, bondade, fidelidade e mansidão. Aí você fala, mas por que esse rapaz sempre fala nesse versículo? Mas não é, porque nós temos que ter esta maneira de tratar o próximo. Que se nós começar a tratar o próximo com arrogância, nós vai ser também tratado com arrogância. Então, a partir do momento que você for uma pessoa que você ser maneirável, uma pessoa que você tem educação, você também vai achar educação também para ser tratado. Então ele fala assim, vinde a mim. Então Jesus não romba o seu coração, não romba a sua porta para entrar na sua vida. A partir do momento que você aceita, ele é educado. Ele fala assim, meu filho, vocês querem morar comigo? Ele fala em João 3, ele fala em João 3, que ele fala, João 3,16, aí ele fala que ele veio ao mundo para salvar o mundo, mas não para condenar. Mas a partir do momento que tem pessoas que próprios se condenam, porque a partir do momento que ele fala assim, eu não vou para o céu,
mas antes de ir para a guerra já jogou a espada no chão, porque não enfrentou largar as coisas do mundo, as coisas que matam seu próprio corpo. Então, a partir do momento que você começa a se amar, você só pode falar que ama fulano ou cicrano a partir do momento que você começa a se amar. Porque a partir do momento que você começa a se amar, você vai fazer assim: eu agora amo a minha esposa, amo meus filhos, porque você se passou a se amar. Você não está mais bebendo, não está mais fumando, não está mais cheirando, não está mais ficando louco, então você já está se amando. Agora, a partir do momento que você fica louco, bebe, fuma, cheira, e fala que ama fulano, está mentindo. Porque a partir do momento que você começa a ficar louco e fica falando que ama fulano e cicrano, você não se ama, como é que você vai falar que ama fulano, que você está louco? Então tem que começar primeiramente se amar, começar primeiramente se gostar, começar a tratar do seu corpo, você se olhar no espelho e falar assim: eu estou lindo. Aí você começa a achar as pessoas bonitas, porque você está se cuidando. Agora, se você não se cuida, você vai falar que ama fulano? Não, porque Jesus gosta das pessoas também tratadas, pessoas que gostam de si próprio, que se você gosta de si próprio, você começa a zelar pela imagem de Jesus, que nós somos a imagem de Jesus. Agora, a partir do momento que você não começa a se tratar, não começa a se cuidar, então você também não ama Jesus, porque você está se maltratando. E nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você começa a cuidar do nosso corpo, nós começamos a cuidar da nossa saúde, então nós começamos a gostar e amar Jesus também, porque Jesus, ele fala: vinde a mim, todos estou cansado, oprimido, mas vendo o modo que está, mas não permaneça, porque ele aceita todas as pessoas que estiver torto, porque ele é o carpinteiro para consertar todas as pessoas. Mas tem que ter um capricho, tem que ter palavra, tem que ter honestidade, porque a partir do momento que você falar que vai aceitar de falar é muito fácil. Agora você pelejar para você prosseguir se abstendo das coisas que matam seu próprio corpo, esse que é difícil. Então você tem que se esforçar para Jesus começar a se agradar. Então tem que largar as iniquidades. Isaías 59, tem que largar a iniquidade para morar no céu, porque a partir do momento que nós largamos as coisas mundanas, Jesus já começa a se agradar, e os próximos também começam a se agradar. Esse rapaz era assim, assim, assado, e agora está um rapaz até direito, um rapaz trabalhador, um rapaz que faz as coisas tudo certinho. Então, tanto você vai fazer bem para você, como para a sociedade também. Então, a partir do momento que você começa a arrumar um trabalho, começa a trabalhar, começa a se manter com o seu próprio suor, que ele fala assim: ó, do pó nós viemos e dos pó nós vamos voltando. Então, a partir do momento que nós trabalhar do nosso próprio suor, se manter do nosso próprio suor, para morar no céu. Porque quando ele passou na virada do dia que chamou Adão já estava o quê? No pecado, já tinha pecado com Eva. Então ele falou assim: a partir de hoje vai trabalhar e sobreviver seu próprio suor. Do pó vem e do pó vai voltar. Que a partir do momento que você começar a se abster das coisas erradas, você vai ser um morador do céu. Aleluia, né, meu pastor? Então tem que se abster, né? Se esforçar, né? Que a partir do momento que nós se esforçar, Jesus também gosta do nosso esforço. E eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Estou passando aqui a oportunidade para o nosso pastor dar o termo dessa oração, dessa palavra que foi dita nesta tarde de sábado. Obrigado por todos ouvir e dar crédito à palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso amado irmão Vigílio, que está aqui de ombro a ombro junto comigo aqui nesse trabalho. E esse trabalho que o Senhor Jesus, ele disse para que nós pudéssemos fazer lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, o Senhor Jesus, ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E a condenação é simplesmente por não reconhecer o Filho de Deus como único e suficiente Salvador. Se a pessoa reconhecer o Filho de Deus como único e suficiente Salvador, então ele está com o seu passaporte assinado. Ele está com o seu passaporte assinado para morar no céu. Agora, se não quiser, aí é uma escolha pessoal. E eu já disse nessa tarde aqui que uma escolha pessoal, ninguém pode interferir. Ninguém pode interferir, porque a salvação, ela é individual. Cada um opta pela salvação
só existe dois caminhos. Um caminho é para o céu, o outro caminho é para o inferno, né? E quem rejeitar o caminho do céu, automaticamente vai estar entrando no caminho do inferno. E o inferno é real e eu não desejo que ninguém vá morar nesse lugar difícil, nesse lugar terrível. É por isso que na tarde de hoje a gente deixamos um monte de afazer. Eu, por exemplo, eu parei todos os meus afazeres para vir aqui a essa praça. E o meu parceiro também, ele deixou os seus afazeres para vir aqui até a praça, porque o assunto é de grande relevância. O assunto é de suma importância, porque aqui estamos falando de vida eterna. Aqui nós não estamos falando de vida passageira, nós estamos falando de vida eterna. Então a palavra já foi semeada, o convite já foi lançado e o convite está no ar. Agora cada um que receber o convite vai saber o que faz com esse convite. Se você aceita o convite ou se você despreza o convite, aí é uma escolha pessoal e eu não posso interferir na sua escolha, né? E desde já eu agradeço a todos que nos ouviram, a todos que prestaram o seu ouvido para nos ouvir. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira ricamente, de uma maneira poderosa. E nós vamos estar encerrando, fazendo uma oração em agradecimento a Deus, porque se Deus não tivesse me dado saúde, eu não estaria aqui agora, né? Se Deus não tivesse me dado saúde, eu não estaria aqui agora na Praça do Jardim Alegria. Eu quero dizer que o Senhor, Ele já fechou a sepultura para mim, para esse que vos fala. O Senhor, Ele já fechou a minha sepultura várias vezes. Então, eu sou grato a Ele. Eu sou grato a Ele, por isso eu estou aqui, para louvar o nome dEle, para adorar a Ele, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, né? Bendito Deus, eterno e soberano. Eu te louvo, Senhor. Eu te adoro, eu te agradeço por mais esse dia de bênção, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui na Praça do Jardim Alegria, em Francisco Morato, para pregar o teu evangelho. Bendito Deus, faça com que a tua palavra que foi semeada nos corações, ela possa nascer e produzir frutos para a vida eterna. Te louvamos, Senhor, te adoramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.